galera do Boteco Connection, beleza? Beleza, galera? Estamos aí, ó, mais uma vez, gravar um vídeo para vocês aqui na famigerada internet. Hoje um convidado mais que especial, nosso grande amigo Rodrigo Linhares, um artista aí talentosíssimo e cara incrível. Se apresenta aí pra galera, Rodas, fica à vontade. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora o vídeo vai pro ar, mas agora é noite aqui. Então sou o Rodrigo, sou artista, sou amigo aqui da rapaziada. E é isso. Maravilha. Galera, Laerte Fernandes, agora nosso especialista do Boteco Connection, vai apresentar as Eisenbahns. Hoje a gente tá... Como a gente pegou garrafinha de 300 ml, pegamos uma Eisenbahn diferente para cada um, né? Eu vou começar aqui pela do Barba, que é uma Eisenbahn Dunkel. Maravilhosa. É uma cerveja escura, gostosa, bem malteada, sabor um pouco mais adocicado. Como vocês podem ver, não tem muito gás. É ideal para o frio, inclusive. Então agora que tá chegando aí um suposto frio, né? Aqui em São Paulo, é uma boa cerveja. É o que dizem, né? Eu tô bebendo uma 5 anos Dry Hopped, é uma cerveja comemorativa da Eisenbahn, de 5 anos, já faz um tempinho que saiu. Agora eles lançaram essa versão Dry Hopped, que é quando você adiciona o lúpulo no Dry Hop para dar um pouco mais de aroma. Essa é uma Amber Lager, então ela é da família das Lagers, né? Que tem as Pilsens, tem a Kolsch, que eu vou apresentar daqui a pouco. São cervejas mais leves, mais refrescantes, e essa tem um aroma um pouquinho mais acentuado de lúpulo por causa do Dry Hop. O Rodri está tomando uma Eisenbahn Kolsch. Kolsch também é da família das Lagers. Também é uma cerveja leve, gostosa. Tem um pouquinho de amargor. Boa também aí para verão. As Eisenbahns, todo mundo já sabe, né? A Eisenbahn é bom pra caramba. Eisenbahn, estamos esperando o patrocínio, ó, porque, pô, né? Só Eisenbahn na mesa. E é isso aí, gente. Vamos brindar aí, uma alegria ter o Rodri aí com a gente. Cada uma é uma cor diferente. É. A minha tá até com pouca carbonatação, tá parecendo Coca-Cola no copo. Mas Dunkel é assim. Dunkel é baixa carbonatação. Nossa, mas ela é muito gostosinha. Adoro. Então, galera, vamos começar esse vídeo aí. Vocês podem ver, a gente tá aqui no ateliê do Rodris, que é um artista contemporâneo. E pra gente é uma alegria estar aqui com ele, porque ele é um amigo nosso, a gente trabalha junto, a gente conhece o trabalho dele e ele é um artista que está conseguindo um destaque agora e a gente está muito feliz por ele. E esse vídeo é uma homenagem para ele e é uma parceria que a gente está fazendo aqui para conversar um pouco sobre arte, né, Rodris? Isso aí. Acho que a gente pode começar falando justamente sobre arte contemporânea, né? Começar com a sua trajetória, né? Como é que você se tornou artista, se é que artista se torna, e falar um pouquinho o que você acha de arte contemporânea e a gente vai desenvolver em volta disso aí. Legal. Então, obrigado aí, galera, pelo convite. Achei super legal vocês também se disporem a vir aqui no meu ateliê, aqui no meu espaço de trabalho, que é junto com a minha casa, que é um espaço assim de muito íntimo meu aí. Trabalho aqui tipo todas as noites, né? Porque faço jornada dupla todo dia, né? Venho pra cá, de noite, todo dia eu trabalho com o pessoal do Memória e de noite eu venho pra cá trabalhar. Obviamente que eu não faço isso sempre, né? Eu tenho assim alguns momentos assim de produção que são mais intensos, né? Agora nesse instante eu estou num momento intenso que estou preparando uma exposição que eu vou abrir no Museu de Arte de Ribeirão Preto semana que vem. E é uma exposição que eu vou fazer por conta de um prêmio do Salão de Arte de Ribeirão Preto que eu ganhei ano passado, e eles oferecem um prêmio em dinheiro e oferece uma exposição individual dentro do espaço do museu, né? Para jovens artistas, né? Embora assim, jovem artista é uma coisa relativa, né? Você tem artistas jovens e tem jovens artistas. Isso não tem nada a ver com idade, né? Então é um prêmio bastante prestigioso para quem está no início de carreira. Eu percebi assim que percebi sensivelmente assim
uma certa ascensão assim, nos meus contatos de trabalho. Meu trabalho também está ganhando um alcance que eu assim, já não tenho tanto controle, as pessoas passaram a conhecer mais o trabalho. E é uma exposição individual que assim, eu gosto de dizer que uma oportunidade como essa tem que botar para quebrar, né? Então assim, foi uma exposição toda inédita, fazer até tudo novo, vocês estão vendo isso aqui, é uma coisa completamente inédita. E a minha trajetória, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria, eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria, eu cursei artes plásticas. Antes mesmo de me formar, eu já fui embora de Santa Maria porque eu sentia que lá não era um lugar que tinha um cenário interessante para mim, porque meio sem saber eu já meio que vislumbrava assim a ideia de que para ser artista, sei lá, é quase um sonho você querer ser artista, né? Eu acho que a gente vive num país, num contexto que o artista ele não é valorizado. É o trabalho do artista, até para ser uma coisa que o artista começa a sofrer dentro de casa, né? Você vai fazer o quê, meu filho? Você vai ser artista? Você vai ver do que faz um artista, né? Às vezes, assim, na minha juventude eu não sabia nem responder muito bem, assim, era uma coisa meio que, eu quero ser, eu não tinha muita explicação. Né? Porque tem até um crítico de arte que fala um negócio bem interessante, eu me identifico profundamente. Obviamente que é uma coisa bastante romântica, mas eu sou romântico e meu trabalho passa por isso também, por uma coisa idealista e tal. Ele fala que o artista não escolhe ser artista, né? Existe um mistério aí que parece que tipo, você é artista e ponto final. Ao mesmo tempo a ideia de que o artista é um sujeito que sem saber muito bem porquê, ele se vira, ele vira as costas para a luz, para onde está a luz da sociedade e caminha em direção à escuridão. Né? Isso foi uma fala do Aguinaldo Farias, ele fala isso num comentário. Que aliás é incrível, né, essa fala. E é meio isso, você não sabe muito bem porquê, né? Você sente uma certa necessidade. Assim. Eu vejo que tem muito artista... Às vezes, conversando com a pessoa, ela não produz arte, ela não está no contexto e você, às vezes, percebe na maneira como ela olha para as coisas, na maneira como ela conversa com você, na maneira como ela filtra algumas informações e decupa isso, você percebe, nossa, esse cara tem um olhar que, de repente, ele poderia ser artista ou, de repente, é um artista, né? E às vezes a gente vê até algumas pessoas que são frustradas, né, por conta disso. Né? Então, a ideia de ser artista, a trajetória, a coisa toda, para mim, pelo menos, tem essas questões assim, que eu estou olhando, né, que eu estou interessado e tal. Bom, eu saí de Santa Maria, o meu curso possibilitava você finalizar os 2 últimos semestres sem precisar frequentar aulas, né? Então, você produzia lá um projeto e depois um trabalho final de graduação, sem precisar necessariamente frequentar aulas, era um formato bem interessante. Esses dois últimos semestres eu fiz em 2 anos. Passei um ano em Porto Alegre, fui trabalhar na Bienal do Mercosul. Na época eu fui trabalhar no educativo da Bienal, você tinha que ficar lá 1 ano fazendo curso de formação para depois trabalhar na Bienal. E nisso fui trabalhando em museus, conhecendo pessoas e tal. E aquele ano foi muito interessante porque a Bienal do Mercosul aconteceu terminou no final do 2º semestre. E foi um ano, para a Bienal de São Paulo, foi uma coisa inédita que ela aconteceu no início do 1º semestre de 2002, porque havia tido uma crise na Bienal, que a Bienal não aconteceu. E aí teve também a mostra do retroscobrimento, e aquele ano a Bienal foi aí eu conheci um pessoal de montagem, de produção que trabalhou na Bienal. Vamos lá para São Paulo, trabalhar na Bienal, mó legal, você vai conhecer um monte de artista estrangeiro. Tem festa, tem rolê pra caramba, vamos pra lá, não sei o que. Beleza, né? Peguei meus negócios naquela época com 20 e poucos anos, 23, 24 anos, cara. Novão, né? Sem olhar pra trás. Hoje é impossível conseguir fazer um negócio desse, né? E eu vim pra cá, cheguei aqui e não encontrei ninguém, né? Cadê os caras, né? E nisso eu trabalhei na produção da Bienal, na parte de montagem, eu colaborei com o catálogo da representação brasileira. Na época eu tinha coisa de representação, eu trabalhei como assistente de fotografia. E aí teve uma história lá, você quer ficar trabalhando na Bienal, você tem que largar a montagem, porque a montagem vai terminar e eles não vão te pagar tão cedo. Isso tinha uma questão lá de verba, eles demoravam para pagar, tinha que ter nota, uma função.
vai para o educativo. A chance que você tem de ficar, fica lá no educativo, você fica até o final da Bienal, até lá você se arranja. Né? E foi o que eu fiz. E na época eu trabalhava como estagiário, que ainda estava vinculado à universidade. Né? Estou falando meio rápido porque tem muita história. Tranquilo. Mas acho que é uma trajetória importante para entender também sim. o contexto, né? Até do que eu faço hoje como artista. Claro. Né? E era 4 horas, né, o negócio da Bienal, e eu ficava lá, eu fiquei de favor na casa de um amigo, e eu não queria ficar muito na casa, você fica lá enchendo o saco da pessoa, não sabe se está agradando. E aí eu fui trabalhar de voluntário no educativo do MAN. Quando terminou a Bienal, calhou que o MAN me contratou, eu trabalhei lá, não voltei mais para o Sul, fiquei trabalhando no MAN. Entre idas e vindas do MAN, acho que eu trabalhei até 2006, assim, porque era um esquema, trabalho de artista / educador / pessoa que trabalha no mercado cultural brasileiro. Você sempre trabalha na informalidade. Então isso é uma problemática que assim, hoje está acentuada com essa coisa da nova lei trabalhista, mas essa realidade para mim não é novidade. Né? Até a gente discute muito, estou fazendo 40 anos, você vai se aposentar? Gente, desde aquela época eu já pensava, eu não vou me aposentar. Né? Porque você... É a realidade do artista, né? Então, mas eu estou falando muito aqui, passo a palavra. Não, eu ia comentar rapidamente que nos núcleos de educação, nos educativos de museu, assim, de exposição, então tem muito artista, né, trabalhando no educativo, né? Tem muito artista, muito historiador, né, muita gente da humanas, né? Pessoal de humanas em geral. Né? Assim, eu acho que para mim é um trampo de guerrilha. Né? Uma coisa que eu sempre falo assim, quando eu trabalho com equipes, assim, principalmente equipes que já fiz muito isso, assim, equipes temporárias, né? Porque é uma tônica do trabalho educativo, né? Você trabalha, você tem 3 meses de trabalho, você não sabe o que vai ser depois, né? E eu digo, cara, as instituições não valorizam esse trabalho, porque os educadores muitas vezes porque estão ainda num processo de formação, eles não entendem o poder que eles têm na mão, porque a palavra da instituição está na mão deles, né? Quer dizer, a linha de frente, né? A gente conversou uns dias atrás aí com um professor e uma das professor Milquiades, e uma das questões que ele trazia é justamente essa, né? Que as instituições elas não valorizam o educativo tanto quanto elas deveriam, e enquanto elas valorizam demais quem está fazendo a curadoria, quem está produzindo, né? Que deveria ser uma coisa muito mais horizontal, porque o educativo é o cara que está ali lidando de fato de frente com o público que vai vir, então ele tem muito mais possibilidade de entender como fazer essa interação, mas as instituições elas simplesmente fazem esse tipo de trabalho, contrata o cara ali, 3 meses, bota para trabalhar, acabou, próximo, espera a próxima exposição. O professor Milquiades, ele tem uma frase dele que ele fala que o sonho dele é quando curadores, historiadores da arte e educadores sentarem na mesma mesa para discutir a exposição que vai ser feita. Ele fala que o educador ele tem tanta importância em você tocar uma exposição com sucesso, né? Como tem o curador, como tem o historiador da arte, entendeu? Essas pessoas elas têm que trabalhar juntas e a valorização dos educadores tem que ser muito maior. Porque ele fala que, por exemplo, você paga 50 mil reais para um curador e paga uma mixaria pro educador que está lá no dia a dia, em contato direto com o público. E sem falar que assim, uma crítica que eu tenho muito séria é que assim, a gente teve muitas idas e vindas ao longo pelo menos o tempo que eu estou aqui em São Paulo, que já passou de 15 anos. Teve alguns avanços no trabalho de educador, depois teve retrocesso, voltou a avançar e agora sim, só nos últimos anos só tem tido retrocesso. E uma das coisas que me incomoda muito é que assim, instituições grandes, instituições que trazem produzem grandes exposições. Você contrata lá uns jovens estagiários, né, que estão ali há 2, 3 anos no curso de graduação, nem chega a 3 anos, né? E eu digo, poderia pagar um pouco mais e valorizar o cara que já tem a formação. Não que você não possa ter estagiários, mas você está formando futuro desempregado. Sim. Por quê? O educador que já tem rodagem, o cara que está mais velho, ninguém quer. Né? É muito raro você encontrar uma instituição que contrate, digamos, um educador sênior. Né? Primeiro querem pegar um cara que seja mais
barato. Né? Sim. E segundo que eles também não querem alguém que relativize muito a própria instituição. Né? Mas enfim, aí eu tive trabalhei aí na minha trajetória muito em educativos, né? Trabalhei em muitas exposições. A Bienal para mim é uma mãe. Sempre que eu fiquei assim, fiquei desempregado, precisei viajar, ficar um tempo fora, faltando uma semana para voltar, me liga a Bienal, sei que eu trabalho. A Bienal para mim é uma... Eu trabalhei mais de 5 ou 6 exposições lá na Bienal. Até a última vez que eu trabalhei lá foi em 2010 ou 2012. Eu já fiz um trabalho de formação de professores à distância, que era um trabalho voltado para os professores do estado que depois trariam seus alunos e tal. Muito legal. E espero que a próxima ligação que eu receba da Bienal seja para participar como artista. Né? Sem dúvida. Acho que a gente podia entrar agora num tema aí interessante, que acho que nem todo mundo entende de fato o que é arte contemporânea. Porque a arte contemporânea ela usa da abstração, né? Ela usa dessa... É diferente de você ir, por exemplo, numa exposição e ver obras do Portinari, por exemplo. Tá lá uma pintura na tela, tal, bonito, lindo, maravilhoso, é datado e tal. A arte contemporânea já é uma coisa variada, você tem diversos artistas que trabalham com diversos tipos de suporte, às vezes nem trabalha com suporte, trabalha com o próprio corpo, como é o caso, sei lá, de vários artistas, uma artista que a gente gosta muito, a gente já conversou muito sobre ela, que é a Marina Abramovic, né, que é uma artista incrível. Quem não conhece, procure saber um pouco mais sobre essa mulher, que ela é realmente incrível. Eu queria que você falasse um pouco pra gente assim, sobre as diferenças que existem entre a arte clássica, a arte moderna e a arte contemporânea. Rapaz, olha, eu comentei um pouco sobre a minha trajetória, falei muito do trabalho de educador, mas também durante esse tempo que eu trabalhei como educador, eu sempre tive minha produção, né? Coisa que nos últimos anos é que eu tenho conseguido ter alguma projeção com o trabalho que eu venho produzindo. E eu acho que o trabalho de educador teve uma importância muito significativa para o meu pensamento e para a minha produção como artista, e para entender que códigos são esses, né, que a gente às vezes acha que são inacessíveis e tal. Mas eu sinceramente, parece que a arte contemporânea ela é o maior bicho-papão de todos, mas eu acho que ela é tão bicho-papão quanto de repente uma literatura, ou então um cinema que tenha uma linguagem que não seja aquela linguagem que a gente está mais acostumado, ou códigos que a gente identifica de primeira, né? Eu acho que para mim até comparando com a sua comparação com o Portinari, eu acho que a tônica é a mesma. Eu acho que os códigos aqui vão se transformando e vão mudando, e a gente vai ampliando as experiências que estão disponíveis no mundo vão se ampliando também, né? Tem muito esse negócio, né? A gente sempre fica receoso, às vezes intimidado, né, com a exposição de arte contemporânea e tudo mais. Mas sem ser citou o Portinari. Quando ele surgiu, muito provavelmente muita gente, quando viu pela primeira vez, falou: nossa, com certeza. O que é isso? Isso não é arte. Teve essa resistência. Da mesma forma que acho que a arte contemporânea do seu tempo, ela sempre causa choque. E a arte contemporânea, depois de um tempo, quando ela já vira um cânone, quando ela já está aceita, você começa a olhar para ela e entender os significados, entender os objetos, as simbologias. E acho que tem um pouco isso também, né? Você começa... Conforme você também consome, você também começa a se acostumar mais e a enxergar e a perceber algumas coisas, né? Sim, eu acho que passa por isso também. Eu acho que também tem uma outra coisa que eu acho que a gente não tem a obrigação de dar conta de tudo, né? Sim, o próprio artista também traz uma experiência dele. Claro. Por exemplo, de repente o cara que é seu vizinho, ele tem menos a ver com você do que de repente um outro cara lá na Islândia, por exemplo. Assim, porque a experiência que ele está tendo é muito similar à que você está tendo. Você consegue ler aquele código de uma maneira mais digamos, você tem mais afinidade com aquilo. Eu acho que é muito isso. Você vai numa exposição, você vai numa Bienal, que é eu gosto de usar a expressão anulação por excesso, né? É tanta coisa que você chega uma hora que não consegue mais processar. Né? Eu acho que é muito... O pessoal fala que não adianta você ir um dia só. Não adianta você ir um dia só. Você várias vezes. Mas é muito de você ter
escolher, fazer algumas escolhas, ou então procurar se aproximar daquilo que para você faz sentido, faz né? sentido. Porque você não tem obrigação de dar conta. Ao mesmo tempo, quem é você para desqualificar aquilo que está ali? Sim. Se você porque de repente para um outro aquilo tem um sentido que não é o Sim. mesmo. Enfim, eu acho que tem essas questões, mas no geral para mim é essa ideia. Eu valorizo muito essa ideia, gosto muito de pensar sobre esse viés que é da experiência. E não a experiência de você só em exposições, a experiência de você estar sentado aqui tomando uma cerveja e sentir um sabor que você nunca teve e você lembrar que esse sabor tem a ver com sei lá o quê. Sabe essa ideia de que eu acho que é muito por aí que a experienciação que traz reflexão sobre coisas que a gente viveu, né? Acho que, assim, quando eu comecei a ter mais contato com arte contemporânea, assim, no começo eu tinha um certo distanciamento, porque eu achava que era muito pra mim. Eu falava, cara, não sei se eu tô conseguindo interpretar o que o artista quis dizer. E com o tempo eu fui aprendendo que nem sempre eu preciso entender o que o artista quis dizer. Às vezes a obra, ela tá ali e ela precisa fazer sentido pra mim. E nem sempre o sentido que faz pra mim é o que o artista quis passar, né? E eu acho que a obra de arte contemporânea ela tem esse poder justamente por causa disso, porque ela consegue, a partir às vezes de uma obra, em várias pessoas ter vários significados. Tocar as pessoas de forma muitas diferente. pessoas, cada uma de forma particular. Porque cada pessoa traz a sua experiência, a sua vivência, e quando ela contempla uma obra, ela passa a ter uma resposta daquilo, da percepção dela com a obra, que é particular dela, né? Tem isso. Mas eu assim, tem uma coisa que eu acho que nesse entendimento e desentendimento, nessa coisa de não acessar e experienciar, não sei o quê, eu acho que mesmo assim o cara que não gosta, que acha aquilo uma merda, porque na verdade ele não entendeu, eu acho que tem algo interessante aí, porque eu acho que a gente fica muitas vezes incomodado com aquilo que a gente não com desconhecido, porque isso é uma opinião minha, não sei se deve ter isso fundamentado em algum lugar, mas eu acho que pra mim o sujeito está sempre em busca de alguma beleza. E aí você não consegue encontrar aquilo ali. E beleza, não estou falando de ser uma coisa tipo formalmente bonita, estética, né? É uma estética que muitas vezes ela não está na forma, está em outra coisa, numa relação, numa combinação de ideias. Um sentido filosófico, sei lá, que pode numa ter. fala, num olhar, enfim. Eu acho que às vezes esse mistério, essa incomodação, esse incômodo, né, que tem com a arte, muitas vezes você tem essa ânsia de encontrar ali alguma beleza, algum sentido dentro dessa beleza, enfim. Tem a ver com a ideia por que você vai numa exposição? Você está em busca de alguma coisa. Eu acho que tem, pensando nesse sentido, né, de você também se permitir, né, as experiências, a gente sempre traz aquelas questões das pessoas que não se permitem essas experiências, né, que elas se fecham nos seus quadrados, nas suas casinhas, e elas não se permitem descobrir o novo e elas passam a odiar o novo, né? E aí você tem todo esse avanço dessa visão atrasada, conservadora no Brasil, muito em relação à arte também, né? Porque a arte acabou virando um espaço onde forças políticas se aproveitam para criar factoides, como a gente viu algumas vezes no Brasil. Sim. E isso está começando a ficar muito forte no Brasil, né? Por exemplo, sobre aquela exposição, na verdade não a exposição, mas a performance, que era a abertura de uma exposição de arte contemporânea aqui no MAC, né? Onde o artista ficou nu e uma mãe com a filha num lugar totalmente controlado, com outras pessoas. A mãe permitiu que a criança tivesse uma experiência artística e tocasse na canela do artista. Que era justamente a proposta do artista. A proposta do artista. Ter que o as corpo pessoas, como objeto. O corpo como objeto. E aí as pessoas se horrorizaram, mas elas não se horrorizam com um cara como esse Oscar Maroni aí, usar a mulher como um objeto de dominação e... Sabe? Eu não entendo como que funciona a mente dessas pessoas, eu queria entender.
E eu queria que você, Rods, como artista, que eu acho que você tem uma visão de sociedade talvez um pouco diferente da nossa. Nós somos historiadores, eu sou muito pragmático, eu penso a coisa de uma maneira muito pragmática. E eu sinto que você é uma pessoa que consegue às vezes chegar mais longe do que eu. Ou pelo menos ir por outro caminho. Ou pelo menos ir por um caminho diferente na interpretação das coisas. Eu queria ouvir você um pouco falando sobre isso. Olha, eu sinceramente eu acho que isso aí não, esse debate não está dentro do campo da arte. Sim. É outra história. É outra história. Então você não está ali discutindo se uma performance ou se é pornografia ou não. Eu não acho que tipo, isso seja o cerne do debate. Hoje a gente sabe, passado, sei lá, 4, 5 meses, a gente sabe que isso aí na verdade foi uma oportunidade, né, de criar um factoide. Um fato, né, para desmerecer a esquerda brasileira e os artistas brasileiros. Mas eu acho que nem é tanto desmerecimento, nem eu acho que é uma questão de sei lá, chutando assim, eu sinceramente eu já pensei tanta coisa sobre isso que eu já nem sei direito o que pensar, mas para mim é muito mais de uma promoção, né? Uma promoção. Uma autopromoção. Sei lá, de ganhar. E a gente percebe que é um tipo de artifício que virou a tônica desse grupo, né? Que é o MBL, que são esses caras do Brasil Livre, Brasil não sei o quê, e esses caras que... Você vê a história do cara que faz a edição de vídeo... De um tapinha na nuca. De um tapa na nuca, sei lá. Falando que é uma agressão. Falando que é uma agressão de um cara que é candidato a presidente e um cara que tem um discurso forte, gente. Sim. Claro, eu não vou pegar isso aí de um militante com a bandeira do PT, eu vou pegar o cara que é do sei lá de quem. Eu vou pegar isso de um cara que é candidato a presidente e um cara que tem um discurso forte, né? Combativo, enfim, que é o Ciro Gomes, né? Sim. Mas assim, eu acho que é uma coisa, a hipocrisia que está aí. A hipocrisia é muito grande, né? Não, acho que não tem nada a ver, não tem discurso, não tem um discurso relacionado ao campo da arte, assim como o que aconteceu lá no museu, no Queer Museum? No Queer Museum. Na Queer Museum, né, que é a exposição do que Instituto Santander. Sim. A exposição vai ser refeita, bateu recordes de arrecadação de dinheiro. De financiamento coletivo, que a exposição vai abrir e vão informar o nome do museu A gente põe depois, né? A gente põe depois na descrição do vídeo. Parque Lage. Maravilha. Assim, o que a gente se impressiona muito assim é como que as pessoas não percebem o quanto elas são contraditórias e hipócritas nos seus discursos que procuram, sei lá, combater a arte ou coisas que não precisam ser combatidas, cara. A arte é uma coisa que tá aí pra, sei lá, trazer reflexão, trazer transformação na mente das pessoas. Mas assim, se você for analisar sob o ponto de vista da arte, a gente pode olhar de que maneira isso é uma coisa interessante e tá aí, né? Isso é semiótico, enfim, são vários elementos aí, que é a maneira como você consegue decupar um tipo de informação para você ganhar um tipo de aliado para você. Por exemplo, ali no caso, qual é a tônica? Trazer a discussão para o campo do, sei lá, do conservadorismo, da família, dos bons costumes, da religião, o que for. Aí o cara usa pós-verdade, né? Para se apropriar desse discurso, né? A gente teve na rabeira disso, a gente teve o Queer Museum, depois teve a performance do artista na MAN, e depois a gente teve ainda perseguição à teórica americana Judith Butler, que foi uma cena assim sinistra, bizarra, na frente do Sesc Pompeii, um negócio assim sem precedente, pelo menos no Brasil atual, né? Um negócio que assim é assustador. Minha companheira Nancy, ela é produtora de uma banda chamada Crack Dani Negra, e a Dani Negra é uma militante feminista, questão racial, e ela por acaso estava no aeroporto o dia que a Judith Butler estava embarcando e tinha uma mulher perseguindo a eu lembro, eu vi o vídeo. Judith Butler.
dentro do aeroporto e ela saiu em defesa da americana. E ela sofreu tudo que foi tipo de xingamento racista dentro do aeroporto e depois as redes sociais, um negócio assim bizarro, simplesmente assim se disseminou de uma maneira simplesmente porque ela defendeu uma outra pessoa de sofrer alguma agressão de pessoas que ela nem conhece, né? E agora aí pra gente, já vamos caminhar pro encerramento? Caminhar pro encerramento aí, falamos bastante coisa. A gente queria que você falasse um pouco, já que a gente está aqui no seu ateliê, a gente está aqui olhando em volta, tem as obras aí na parede e tal. Eu queria que você comentasse, falasse um pouco das obras. Depois a gente vai colocar umas imagens no vídeo para o pessoal ver as suas obras e tal. Pode compartilhar o Instagram do Rollers. Vamos compartilhar, a gente coloca umas informações do site e tal. E aí a gente queria que você comentasse um pouco esse novo trabalho que você está fazendo, né? E de onde vem a inspiração, qual que é a sua proposta? Então, falar um pouco mais do trabalho recente, assim, porque eu já trabalhei com muitas linguagens, desde de texto até pintura, gravura, vídeo. E nos últimos 3, 4 anos eu venho trabalhando com fotografia e venho trabalhando com a minha própria imagem, né? Tem uma coisa do autorretrato. Uma tentativa também de ter uma coisa da imagem do artista, mas não é essa o ser do trabalho. Na verdade tem uma coisa do desaparecimento da figura do artista nessa imagem, mas ao mesmo tempo tem aí uma tentativa de traduzir assim, a maneira como eu vivencio esse mundo. Né? Então tem uma série de fotografias assim, que eu acho que foi que me deu um destaque nos últimos anos e assim, fui selecionado para alguns editais. Recentemente fui indicado para o Prêmio Pipa, que é um prêmio, para mim o prêmio já é a seleção, porque é um prêmio que dá um bom prestígio para o artista, você passa a ser conhecido, tem uma infiltração melhor no mercado de arte, você passa a ser conhecido por mais críticos de outros lugares do Brasil. Participei de um prêmio de fotografia importante também e muito por esse trabalho de fotografia que eu faço, né? Que tem 2 tipos de autorretrato que eu faço. Tem uma série de fotografias em grandes formatos, fotografias com 4, 5 metros de envergadura, fotos panorâmicas em ambientes, geralmente são espaços onde eu vivo, assim, eu me coloco em lugares na minha casa ou mesmo no ateliê, se tem a garrafa aqui, vai ficar aqui a garrafa, se tem a sujeira aqui, vai ficar, não tem muita alteração do ambiente. E eu faço esse registro dessa vivência que eu tenho nesses lugares, nessa arquitetura, nesses espaços. E tem esse retrato que tem a ver um pouco com essas imagens, que são retratos que eu faço, o retrato americano, né? Da cintura, geralmente da cintura para cima. E esse trabalho aqui é um desdobramento da fotografia. Assim, a fotografia ainda é muito presente, embora o suporte não seja fotografia propriamente dito, mas essas imagens todas elas não são desenhos livres, elas têm origem na fotografia. Sim. E é um apêndice do trabalho que provavelmente eu vou voltar para a fotografia, que é o assunto que nesse instante está me interessando mais. Né? Esse conjunto todo aqui é um conjunto que vai, depois no vídeo se mostra que está aqui. Sim. Poxa. E tem o pássaro preto também, que não dá para ver aí na tela, mas... é o corvo. O corvo, O corvo para mim também tem uma simbologia muito forte, né? Para mim tem uma coisa de uma pulsão de morte, mas que tem muito mais a ver com a maneira como eu estou lendo esse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, o trabalho tem uma questão política que não necessariamente passa por uma informação mais clara de política, mas tem aí uma coisa de tensionar, de pensar nesse momento do discurso violento e tal. E é isso, assim, é um trabalho que eu estou gostando muito de fazer. Assim, eu saio lá do Memória correndo para casa, porque é um negócio que me dá muito prazer de fazer. Assim, final de semana eu não durmo de noite, eu fico madrugadão aí trabalhando, tomo uma cervejinha, escuto um somzinho e trabalho aí até amanhecer, que é uma coisa que eu gosto bastante. E é isso. Quem tiver em Ribeirão Preto, dia 20 de abril, dia que eu completo 41 anos, olha só, na abertura da exposição no MARP, Museu de Arte de Ribeirão Preto. É isso aí, galera. Então, a gente queria agradecer muito vocês que estão assistindo aí, acompanhando o Boteco Connection. Agradecer aqui a Laerte Fernandes, agradecer ao nosso amigo
Rodrigo Linhares aí pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando. Eu que agradeço, é um prazer recebê-los aqui. Voltem sempre, a gente tem que fazer aquele churrasco na live. Com certeza. É isso aí, essa é a parte mais importante, né, da visita. E a gente queria agradecer muito e convidar vocês todos aí que assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí, aquele papo de praxe, né? Dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as atualizações aí do Boteco. Dá uma moral pra gente aí, galera. E É isso aí. é isso aí. Então, Valeu, tamo junto, o ódio já acabou a cerveja, mas ó, eu já gosto mesmo. é isso aí. Valeu, galera, tamo junto.